Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, voltando aqui para falar um pouquinho sobre o jogo tenebroso contra o Sport e muito sobre o jogo que virá amanhã, dia 9 de agosto, sexta-feira, contra o Paysandu, lá no estádio Mangueirão, lá ele. Santos que não empolga, Santos que segue na liderança, mas daquele jeito, com um asteriscozinho, porque não venceu o Sport e, deste modo, continua podendo perder o título simbólico da primeiro turno da Série B, já que o Sport tem 2 jogos a menos, mas ainda assim, na liderança, pelo menos provisório, pelo menos na tabela, da maneira como se mostra. Então falemos aqui de Santos e Paysandu, na verdade, Paysandu e Santos, diretamente de Belém do Pará, amanhã à noite, naquele horário maravilhoso, de sexta-feira de noite, pelo menos não será às 9h30, será às 8h. Então, para vocês jovens que gostam de sair à sexta-feira, pelo menos dá para sair depois das 10, ou antes das 8, ou ver no bar, enfim, como você conseguir. Lembrando, antes de mais nada, peço sempre se inscreve no canal. Se você não for inscrito, deixe o seu like, compartilha e diga qual é a sua expectativa para mais uma grande exibição, certamente será do Santos Futebol Clube nesta gloriosa, temida, famigerada, modorrenta Série B, mas que o Santos, espero, passe por ela de uma vez para nunca mais se retornar. Tomara. Enfim, Santos que, como eu falei, veio daquele empate contra o Sport, novamente jogando sem empolgar seu torcedor. Eu acabei não fazendo pré-jogo porque não assisti com a devida atenção, mas o Santos conseguiu sair vencendo com o gol de Guilherme em uma rara jogada de contra-ataque, mas criou muito pouco novamente e deu algumas brechas para o Sport e acabou tomando o empate. O Santos estava querendo o empate, assim, parecia que o Santos estava se esforçando para empolgar o Sport. Vamos lá, vocês conseguem empatar, e definitivamente conseguiu. O Santos sai da Vila Belmiro, perde seus primeiros pontos jogando na Vila Belmiro. Lembrando que o Santos, como mandante, tinha perdido apenas um jogo, mas foi aqui no estado do Paraná. Então o Santos perde seu 100% na Vila, o que é um sinal deste Santos que, apesar dos 9 jogos de invencibilidade, tem aí nos últimos 4 jogos uma vitória e 3 empates. Então não é exatamente um desempenho muito grandioso, muito excelente do Santos Futebol Clube. Não sei se vocês estão ouvindo aí, mas a outra torcedora do Santos daqui de casa também parece estar bastante satisfeita com o desempenho do clube. Santos que foi aí a Belém, mas indo para Guarulhos, o Santos quebrou o ônibus. Então, para você ver que a rodada já começa bem para o Santos, já começa com o ônibus quebrando, indo para Guarulhos, cidade da Rebeca Andrade, então, parabéns para ela aí, onde ia pegar o voo até Paysandu, eu ia falar, mas enfim, até Belém. Felizmente o ônibus não quebrou indo para Belém, o que seria, além de vergonhoso, meio trágico, assim. Então é um Santos que, sabemos, normalmente é muito previsível, mas terá alguns desfalques. No caso, Gil e JP Sherman, que não foram relacionados por questão física. Li alguns tweets, que o Gil estava já sentindo, jogando meio que no sacrifício, então ele foi preservado e vai ficar em Santos. E o JP Sherman conseguiu torcer o tornozelo, que denota aí a nossa brilhante fase. Possivelmente, então, de acordo com o GE Santos, a equipe alvinegra praiana, entrará em campo com Brazão no gol, Rodrigo Ferreira na lateral, João Basso e Jair fazendo a dupla. João Basso e Jair, interessante. E Escobar na outra lateral. Interessante, na verdade, assim, o João Basso nem entrava em campo e agora será o titular. Veja só que tenso. A dúvida é quem serão os reservas, né? Eu queria ver os relacionados aqui, mas nessa lista eu tô sem. Mas já se preparem os corações, porque não duvido nada do Diógenes entrar na reserva da zaga. No meio de campo, João Schmidt, Diego Pituca e Serginho. E no ataque, como sempre, Otero, Guilherme e Furt. Então o Santos bastante parecido com o que já vimos recentemente. Resta saber se
este Santos enfrentará um adversário que dará espaços para contra-ataque, algo que nós não temos visto muito nesta Série B, mas que o Carille meio que arma o time para isso. Ou se não, se teremos mais um jogo pouco criativo, como inclusive foi o primeiro jogo. A gente está no primeiro jogo do retorno. O primeiro jogo da Série B mesmo foi um jogo muito chato, muito lento. Eu cochilei, eu admito, cochilei uma hora e acordei na hora do gol do Pedrinho. Inclusive, foi o primeiro gol do Pedrinho que teve todo um quiprocó aí, todo um rolê esquisito dele já estar saindo, muita gente falando que ele já estava negociado. E aí parece que ele reclamou que não estava tendo chance, e parece que foi um desentendimento com o resto do elenco, não tenho certeza de nada. Sei que ele foi relacionado novamente e possivelmente entrará em campo conhecendo o homem, né? Conhecendo o Carille. É possível, bem possível que ele esteja em campo. Só porque eu gosto desse tipo de coisa, eu acho. Não é que eu goste, na verdade é uma coisa que me persegue, mas o GE fez uma matéria sobre lei do ex, possibilidades de lei do ex. Então o Santos vai enfrentar dois jogadores que, nossa senhora, mas eu tenho quase certeza que vão aprontar pra cima da gente. Um deles, vocês lembram muito bem, é o Caçares, que estava recentemente no Santos. Eu não sei como é que ele sai do Santos para ir pro Paysandu e a gente não tem. Eu não sei como é que ele sai vendido assim, fácil desse jeito pro Paysandu, mas de qualquer forma, Caçares estará em campo. E o Robinho, sim, não aquele da, do Tremembé, mas o interminável Robinho, que já passou por vários clubes, muito marcado por ter jogado no Palmeiras, mas eu lembro muito dele no Coxa, eu lembro muito dele no Havaí, está lá na meiuca do Paysandu, e ele tem passagem pelo Santos quando ele era o Robson. Não sei se vocês vão lembrar disso, mas como o Santos já tinha assim este nome marcado na história, ele quando chegou lá em 2008 e 2011, entre 2008 e 2011, ele falou que não queria ser chamado de Robinho, era só Robson, e depois que saiu do Santos ele voltou a ser o Robinho, que é muito peculiar. Mas o Santos também tem seus ex-Paysandus, um deles é o Rainer, que dificilmente vai entrar, e o outro é o Serginho, que deve ser titular, e jogou aí no Paysandu na temporada de 2022. Veja só que interessante. Na verdade, o interessante é que ele era do Maringá, ele saiu do Paysandu para ir pro Maringá, né? Então, como que ele vai parar no Santos é um mistério, assim, mas segundo o Cari, ele fez um bom campeonato paranaense, nessa potência que é o Campeonato Paranaense. Então, é um jogo em que o Santos agora vai ter um começo, né, fora de casa, um jogo complexo nesse sentido. O desempenho do Santos não vem tão bem fora de casa e um Paysandu que não está numa fase tão boa, ele vem de 3 jogos sem vencer, veio de empate contra o Vila Nova e perdeu de Novo Horizontino em casa e do Brusque fora de casa, o Brusque com um a menos, o Brusque com 2 a menos e o Paysandu com um a menos, né? O Brusque teve 2 expulsos, o Paysandu teve um expulso nesse jogo. Mas antes disso, o Paysandu tinha 7 jogos sem derrota. Vou até falar certinho aqui para não errar. Tinha vencido o Ituano, empatou com o CRB em casa, ganhou da Chapecoense fora, empatou com o Operário em casa, empatou com o Coritiba fora, ganhou do Ceará em casa e ganhou da Ponte Preta em casa. Esses 2 últimos jogos, inclusive, ele teve. Os adversários tiveram jogadores expulsos, então é interessante olhar aí essa questão da pressão. Mas é um time que, pra você ver, né, ele ficou tanto tempo aí invicto e mesmo assim está apenas em 14º na tabela, com 10 pontos a menos que o Santos. Então a Série B é algo que está muito próximo, assim. O Santos fica em 9 jogos sem perder, mas mesmo assim só está 1 ponto na frente do Novo Horizontino, 2 pontos na frente do Mirassol, que é o terceiro, 4 pontos na frente do Vila Nova e do América, que são respectivamente quarto e quinto. Sem contar que está 5 pontos na frente do Sport, que tem 2 jogos a menos. Então, a Série B está bastante definida. Eu não acho que seja o momento do Santos se tranquilizar, principalmente na questão administrativa. Eu digo, o Paulo Brax deu uma entrevista hoje falando sobre a montagem do time. Eu não consegui parar para ouvir ainda. Mas o que fica, assim, na reflexão do torcedor é que o Santos precisa pensar ou preocupar-se ou ter um senso de urgência com relação à Série B. Não vai ser simples, não vai ser fácil, não vai ser totalmente acessível aí esse acesso. Eu acho que o Santos já mostrou, principalmente naquela sequência de 4 derrotas, que tem sim suas dificuldades. E
de 4 jogos empatando 3 e ganhando 1, o Santos não irá conseguir o seu acesso. Então eu espero que o Santos, fora de casa, que o Paysandu saia, enfim, que o jogo encaixe, não sei, mas que o Santos consiga aí essa vitória contra o Paysandu no estádio Mangueirão, que eu até fui pesquisar, eu gosto de aproveitar assim, esses times que eu nunca pesquisei sobre isso, que é o Estádio Estadual Jornalista Edgar Proença, o Estádio Olímpico do Pará, antes já chamado de Alacide Nunes, que foi o governador que criou isso, que projetou ou planejou a criação, ou administrou a criação do estádio. É um estádio estadual, mas é chamado de Mangueirão. Eu pensei, deve ser o bairro, ou deve ser o sobrenome da pessoa que dá o nome ao estádio, não. Eu não descobri quem que é o Edgar Proença exatamente, mas enfim, o Mário Filho é um jornalista e dá nome ao estádio do Maracanã. Mas o Mangueirão tem esse nome porque ele foi projetado para ser o formato que, segundo eles, parecia o formato de uma manga. E aí, como a manga é uma fruta que é muito comum no Pará, segundo o site que eu li aqui, então eles decidiram chamá-lo carinhosamente de Estádio do Mangueirão, que, na minha opinião, foi um erro ter sido preterido em relação a Manaus, mas para a Copa do Mundo, mas de qualquer forma, né? Políticas, futebol à parte. Então, amanhã, às 8 da noite, horário de Brasília, as populares 20 horas de sexta-feira, já não vai ter mais Olimpíadas passando, então a gente já vai saber aí se vai ter mais medalhas, né? Talvez tenha, mas tá difícil, sim. Foram dias difíceis esses últimos, não foram tão empolgantes para o Brasil. Eu ainda tô meio abalado com a derrota da seleção feminina de vôlei, mas seguimos aí firmes e fortes, não tão firmes e não tão fortes, mas ainda firmes e fortes, acompanhando o Santos nessa sua jornada nada gloriosa, pelo menos por enquanto. Então, amanhã, 20 horas, 8 horas da noite do horário de Brasília, Paysandu e Santos, diretamente do Mangueirão. Transmissão pelo Premier, se você tem acesso. Boa sorte. Felizmente tem. E esperamos aí, torcemos muito para que o Santos não estrague o nosso fim de semana do Dia dos Pais para todos nós. Certo, pessoal? Este foi nosso vídeo de pré-jogo. Que o Santos consiga uma vitória, vá logo para os 37 pontos, abre distância para o resto da Série B, que é uma Série B fraca, assim, mas tava. Inclusive o Santos ser líder depois das 4 derrotas e o desempenho recente mostra isso. Mas torcemos muito para que o Santos saia logo desse calvário que é a famigerada Série B. Muito obrigado a todos que assistiram ao nosso vídeo, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal, muito obrigado a todos e a cada um de vocês, nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, compartilha e diga o que espera deste mais uma partida, né? Dessa nova partida do Santos, dessa nova jornada, este novo prédio aí do Santos na Série B. Obrigado a todos, para cima deles, um abraço.